Bom, eu trabalho na Sanasa, sou engenheira, trabalho lá fazem 6 anos. Esse tema de gestão do parque de hidrômetros, na verdade, não é o meu setor. Minha outra colega que está fazendo o curso junto comigo é do setor dela, que o coordenador dela é o Maurício, só que ela é do grupo de risco e no momento ela está sempre estrutura em casa para estar participando do curso. Então, assim, se tiver algumas perguntas que eu não consiga de prontidão responder para vocês, depois eu respondo por e-mail, entro em contato com o Maurício e a gente vai sanando ao longo do curso. Essa apresentação era para ser feita em 2 partes, uma de gestão do parque de hidrômetros e outra apresentação depois dos grandes consumidores, mas eu juntei tudo numa apresentação só, tá? Então, vai ser uma apresentação única. O objetivo dessa apresentação vai ser mostrar as ações de gestão do parque de hidrômetros da Sanasa, que visam a reduzir as perdas aparentes provocadas principalmente pela submedição, destacando os benefícios da utilização do medidor de água do tipo volumétrico. Só para vocês terem uma ideia de onde Campinas se encontra, né? Esse é um gráfico dos 2 indicadores que nós usamos mais para fazer uma análise de perdas, tanto de faturamento quanto da distribuição. Em 1994, teve o início do programa de redução de perdas na Sanasa. Nós tínhamos o IPD quase 40%, né, muito próximo dos 40%. Com o início desse programa, nós conseguimos ir reduzindo aos poucos esse indicador. Aí chegou a crise hídrica em 2014, deu uma balançadinha um pouco na nossa vida, mas estamos conseguindo manter os indicadores dentro de um nível aceitável. Só para vocês terem uma noção, esse é o balanço hídrico, né, que a gente realiza anual na Sanasa, e a gente ainda tem 42% de perdas aparentes. Então, a gente ainda precisa fazer investimento, sim, nas ações de perdas aparentes. Diferentemente de outras empresas, a gestão do parque de hidrômetros na Sanasa, ela pertence à diretoria técnica e não à diretoria comercial. Justamente porque foi criada uma gerência de controle de perdas e sistemas, e dentro dessa gerência a gente faz tanto a avaliação da perda real quanto da perda aparente. O setor que trabalha com a questão mais da perda real é o setor de micromedição e pesquisa de tecnologia, e as principais atividades desse setor incluem a gestão do parque de hidrômetros, análises em laboratório de hidrometria, a padronização das ligações de água, medição individualizada de condomínios, de grandes comércios, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, como telemetria. Estão sendo realizados diversos testes, né, com as tecnologias de telemetria, para massificar a medição remota. São equipamentos de baixo custo, baixo consumo de energia, tem um longo alcance e utiliza o princípio de IoT, Internet das Coisas. E também a gente tem feito monitoramento do desempenho dos medidores através de levantamento de perfil de consumo, coleta de amostras aleatórias, calibração em laboratório, para identificar o índice de eficiência da micromedição, que é o IEM. O nosso parque de hidrômetros, ele conta hoje com mais de 60% de hidrômetros volumétricos. E ao longo dos anos nós estamos aumentando ainda essa porcentagem. Isso para as ligações menores, né, de 3/4. Para esse cálculo da eficiência na micromedição, a Sanasa, em 2018, ela realizou um estudo para verificar o perfil de consumo. E o índice de eficiência na micromedição, a gente percebeu que ele vem reduzindo ao longo dos anos, justamente pela utilização do hidrômetro volumétrico. Tá?
A Sanasa, em 2018, realizou, né, o perfil de consumo da Sanasa justamente para confrontar com o perfil da NBR. E a gente percebeu que, principalmente nas duas primeiras vazões, há uma diferença muito grande entre os dois perfis. Esse outro slide, ele apresenta um perfil realizado pelo estudo da Sanasa nas 3 faixas de consumo. Então, na faixa de 0 a 10, de 11 a 20 e acima de 20 metros cúbicos por mês. E então a gente realmente percebe que tem diferença sim do perfil da norma. Tá. Então, para a realização da curva do perfil de consumo, a gente tem um kit de elaboração de histograma. Nesse kit, a gente tem um hidrômetro volumétrico especial, com a resolução de 1 pulso a cada 100 ml. A gente tem um sensor de pulso, temos um data logger para armazenamento dos dados e um retentor de partículas. Para a gente garantir o controle de qualidade dos medidores adquiridos, é realizado especificações técnicas adequadas, né, na hora da compra, com ensaios de inspeção, para exigir a aquisição de produtos de boa qualidade, uma inspeção de recebimento dos lotes, de todos os medidores, de todos os lotes, não de todos, é uma amostragem, né, do lote, na verdade, realizando ensaios rigorosos que comprovam a qualidade exigida nas especificações técnicas. É exigido um IDM mínimo de 99% para os hidrômetros volumétricos e ultrassônicos. Também tem penalidades na reincidência de lotes rejeitados e uma exigência de garantia com cobrança do custo da substituição. A Sanasa, ela conta com algumas normas internas, entre elas, uma tabela de dimensionamento dos medidores de água. Então, estabelece critérios para o dimensionamento desses medidores, e esses critérios, eles priorizam a qualidade da medição em detrimento da vida útil. Ou seja, impõe condições de operação mais rigorosas. Os medidores, eles trabalham mais tempo em vazões altas, onde a imprecisão da medição é menor. Então, para os medidores de pequena capacidade, há anos a Sanasa vem utilizando a tecnologia de hidrômetros volumétricos, o que garante uma menor submedição. Para aqueles hidrômetros com diâmetros a partir de 1 polegada, a Sanasa padronizou o uso de medidores do tipo ultrassônico sem partes móveis, que são equipamentos mais precisos e duráveis. A gente não vem instalando mais medidores mecânicos, no entanto, ainda eles são a maioria no nosso parque. A nossa estimativa é que em no máximo 3 anos, todos esses hidrômetros para consumidores acima de 1 polegada sejam eletrônicos. E, se tudo der certo, essa estimativa ainda a gente vai conseguir reduzir. A gente está com um projeto experimental de telemetria, ainda está em fase de planejamento. Esse projeto vai verificar os medidores com diâmetro a partir de 1 polegada, que estão instalados em ligações com consumo médio por economia superior a R$1.000 por mês, e nesse projeto vai haver a substituição pelo modelo eletrônico. Então, caso nós consigamos realmente passar dessa fase de planejamento, vai antecipar essa modernização do parque. Os critérios técnicos adotados para a manutenção dos hidrômetros, eles são divididos em ocorrências técnicas, onde tem a manutenção preditiva, que a gente verifica uma queda lenta detectada ao longo do tempo. Então, geralmente, analisa 16 meses, e dentro desses 16 meses de consumo, se houve uma queda de 50%. Esse critério de 16 meses e 50%, ele pode ser alterado de acordo com a necessidade, mas o padrão que a gente costuma usar é esse. A gente também tem a manutenção preventiva, que é a substituição realizada em função do tempo de instalação. Essa manutenção hoje ela é usada somente para os medidores com diâmetros a partir de 1 polegada, independente da condição metrológica do equipamento. Então, mesmo que o equipamento ainda estiver medindo bem, assim que der o tempo de vida útil desse equipamento, ele é substituído. E também tem a adequação de diâmetro ou de tecnologia. A outra manutenção é a manutenção corretiva,
Então, quando o hidrômetro está variado, ele apresenta uma queda abrupta de consumo. Essa queda abrupta, ela é geralmente analisada quando o consumo do mês é 50% inferior à média dos últimos 6 meses. Também tem a questão de hidrômetro lundo, que apresentou um consumo zero e foi verificado que o sinal tem sinais de ocupação. E algumas outras ocorrências, como vidro embaçado, algum vazamento, ou até mesmo aferição a pedido do cliente. Então, esses são os critérios que a gente utiliza para fazer manutenção. Aqui, tratando-se dos grandes consumidores, os medidores de grande capacidade, onde a gente faz a manutenção preventiva em função do tempo de instalação, a gente tem essa tabelinha que determina, de acordo com o diâmetro e com a tecnologia utilizada, o tempo que esses hidrômetros vão ser trocados. Então, assim, estava assistindo as palestras anteriores, né, da Cíntia e da Rita, da Cíntia falando no preenchimento da planilha do projeto Acertar, a questão dos 5 anos para troca, né, e a Rita também deu o exemplo da curva, que no caso até 4 anos e meio. Então, dependendo da tecnologia que está sendo utilizada, esse tempo pode ser maior ou menor. E por que apenas para os grandes consumidores se a gente faz essa manutenção preventiva baseada no tempo? Esses consumidores, hoje, eles representam 1,2% dos hidrômetros de água, aproximadamente 4.300 ligações, né? Só que eles precisam 27% do faturamento, em torno de 21 milhões por mês, e 26% do volume micromedido. Então, para esses casos, não vale a pena esperar o medidor começar a reduzir a sua performance para trocar. Então, esses são trocados realmente pelo tempo de instalação. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do combate à submedição que a gente tem na SANAVA. Então, começou basicamente em 1997, onde foi realizado o redimensionamento dos medidores de grande capacidade e também a padronização das ligações de água. Em 98, iniciou-se a manutenção preditiva e as análises do laboratório de hidrometria, com bancadas aprovadas pelo Inmetro, e também a inspeção de recebimento de todos os lotes adquiridos de hidrômetros. Em 2005, iniciou-se o ensaio de fadiga em baixas vazões, e também o índice e o IDM, índice de desempenho da medição. Além também da utilização dos hidrômetros velocimétricos, vazão nominal de 0,75. Em 2007, a gente começou a utilizar os medidores volumétricos, classe C, e esses medidores foram padronizados em 2016 para todas as ligações de 3/4. Em 2017, padronizou os medidores eletrônicos para as ligações a partir de 1 polegada, e esse ano agora de 2020, a gente está em fase de planejamento desse projeto de telemetria, como eu já havia comentado anteriormente. A SANASA possui um laboratório de hidrometria. Esse laboratório ele tem as bancadas verificadas e aprovadas anualmente pelo Inmetro, realiza o controle da qualidade dos medidores, inspeção de recebimento dos lotes, tanto da SANASA quanto de terceiros, faz aferição a pedido de clientes, mostrando maior transparência. Ele também presta serviços a terceiros, né, a verificação do IDM, de acordo com a norma da BNT, faz pesquisa para o monitoramento do parque instalado. As bancadas, elas possuem capacidade de diâmetro de 0,5 polegada a 4 polegadas. As pesquisas para o monitoramento do parque de hidrômetro e está em processo de acreditação junto à rede RBC do Inmetro. Esses são os ensaios realizados no laboratório de hidrometria. Então, alguns são a verificação de erro de indicação, de acordo com a portaria 295 de 2018. Também tem a questão do IDM, de acordo com a norma. E alguns ensaios adicionais, como ensaio de resistência de cúpula, a blindagem magnética, entre outros.
Esses ensaios a gente também faz para terceiros. Então, aqui é a bancada, né, para calibração de hidrômetros domiciliares. Essa daqui são para os medidores de grande capacidade, de 40 a 100 milímetros. E essa é a bancada para o ensaio de fadiga, né, teste de desgaste. Além disso, a gente também conta com 2 unidades móveis, com bancadas aprovadas também pelo Inmetro. Então, nessa daqui é feita a ferição de diâmetros 3/4, volumétricos e eletrônicos. Essa ferição é feita na presença do cliente, mostrando uma maior transparência. E aqui é outra unidade, que é para diâmetros até 1 polegada, também para volumétricos e eletrônicos. A padronização das ligações de água com as caixas de proteção instaladas nos muros dos imóveis, ela permitiu um acesso sistemático para os serviços em inspeção, sem ponto de vazamento entre a rede e o cavalete, também uma correta instalação do hidrômetro, um menor tempo de execução dos serviços, o lacre de segurança com numeração controlada, e, na verdade, tudo isso contribui para uma menor incidência de fraudes. Então, esse daqui é o croquis que a gente utiliza para padronizar a ligação na Sanasa. E aqui a gente tem o modelinho, né, da caixa de proteção personalizada, possui o lacre, ele é numerado, e hoje ele está presente em mais de 95% das ligações de Campinas. Com relação ao monitoramento dos resultados e à análise dos hidrômetros volumétricos, existiram alguns marcos importantes ao longo da nossa história. Então, em 2005, foi feito um projeto piloto com 200 volumétricos instalados em um bairro isolado. Em 2007, teve início da utilização dos hidrômetros volumétricos em ligações, mas ainda para consumo acima de 30 metros cúbicos por mês. Em 2013, foi padronizado que toda ligação instalada deveria ter um retentor de partículas. Em 2016, foi padronizado que todas as ligações novas de 3/4 já seriam instaladas com um hidrômetro volumétrico, ou seja, era o fim dos velocimétricos de pequeno porte, não se comprou mais velocimétrico a partir de 2016. Em 2019, os volumétricos estavam presentes em mais de 60% das ligações, e agora em 2020, o IDM ele deverá ser realizado com um novo perfil de consumo da Sanasa para ser aceito nos testes de recebimento. Então, esse daqui é um gráfico do projeto piloto, que foi realizado lá em 2005. Então, essa linha aqui é quando foi realizada a troca dos 200 hidrômetros velocimétricos para os hidrômetros volumétricos. Então, a gente tinha um consumo que, após a troca, mesmo 14 anos depois, são 168 meses, a gente percebe que o consumo, a performance dos medidores se manteram boas. A gente não percebe decaimento desse consumo. Os critérios inicialmente adotados para a instalação dos medidores volumétricos, primeiramente, eram em regiões favoráveis, que eram regiões com baixa incidência de intermitência no abastecimento e também uma baixa incidência dos rompimentos de rede. Além disso, para consumos acima de 30 metros cúbicos por mês, depois passamos para as ligações acima de 20. Atualmente, a gente não tem critério de consumo, é trocado para todas as ligações novas, independente do consumo. E em 2013, a padronização do retentor de partículas, juntamente com todos os hidrômetros volumétricos. Esse é o retentor de partículas que é utilizado na Sanasa. Então, ele é um retentor do tipo joelho, para utilização em caixas de proteção. Ele é fabricado em PVC azul, com tampa não removível, tem elemento filtrante de PAD com sobretela de poliéster, uma malha de 0,19 milímetros,
volume de acúmulo de 100 centímetros cúbicos, a perda de carga máxima 3 MCA na vazão de 3 metros cúbicos por hora, e ele ainda permite a retrolavagem após a saturação. Todos os lotes que entram na Sanasa, eles passam por uma inspeção de recebimento. E nessa inspeção são realizados os testes de calibração nas 10 vazões, de acordo com a NBR, teste de fadiga, o IDM mínimo de 99% com o perfil de consumo da Sanasa. Também é realizado o teste de perfuração da cúpula de vidro e estanqueidade do dispositivo. A blindagem magnética classe 3, então ele tem que ser anti-superímã. E também tem que ter corpo de latão ou de composite. A aquisição anual da quantidade somente em composite para a utilização em áreas com incidência de furto ou roubo. Então, assim, aqui em Campinas tem algumas áreas que sim, temos problemas de furto dos medidores. Algumas pessoas pegam, né, o medidor para vender, né, para reciclagem. Então, o material composite, ele auxilia nessas regiões. Geralmente a gente conseguia comprar cerca de 10% da compra no material de composite. A última compra que a gente realizou, a gente já conseguiu que fosse aprovado 50-50. Então, 50% em composite e 50% em metal. Aqui é o monitoramento dos resultados. Então, foi monitorado quase 17 mil hidrômetros ao longo, no caso aqui, de 24 meses. Esse daqui é o ponto de troca. Então, aqui 24 meses com os medidores velocimétricos. Esses medidores foram trocados para volumétricos. Então, a gente observava que vinha tendo uma queda do desempenho. Então, esse volume vinha diminuindo. Após a troca mesmo, 24 meses depois, esse consumo se manteve, em uma média. Isso provocou um aumento no volume de quase 27 mil metros cúbicos por mês e no faturamento de um pouco mais de 245 mil, provocando um retorno de investimento de apenas 8 meses. Esse estudo foi realizado no ano passado, em 2019, então ele é bem recente. Então, aqui a gente consegue mostrar a diferença de submedição média entre os hidrômetros velocimétricos e os hidrômetros volumétricos para as 3 faixas de consumo. Então, é visivelmente perceptível que a submedição é muito diferente entre os hidrômetros, principalmente na faixa de 0 a 10, onde o consumo é menor. E como eu já havia dito, 40 estão nessa faixa, então a substituição de tecnologia para hidrômetro volumétrico teve um ganho muito grande na questão de submedição. Os volumétricos eles estão por Campinas inteiro, a partir do momento que a gente padronizou o uso do volumétrico, então não eram só nas regiões favoráveis, né? Então, tá por Campinas inteiro. E a gente também tem alguns problemas, sim, com volumétricos travados, que também se distribui por Campinas inteiro. Então, praticamente 80% dos hidrômetros volumétricos adquiridos, eles já estão instalados em campo. Desses, quase 23% tiveram que ser substituídos, sendo que 30% da causa dessa substituição é devido a travamento ou uma queda abrupta. Os hidrômetros que nós temos em campo hoje, a maioria, que é 45%, é da marca Dalal, 38% da Aitron e 17% da DIL. Temos muito pouco da Arad. Em 2016, teve início a análise dos medidores retirados de campo devido a travamentos ou quedas abruptas. A idade média desses medidores era de 6 anos, com um volume marcado um pouco a mais de 2.300 metros cúbicos, e concluiu-se que praticamente 80% dessas causas de travamento ou de queda abrupta era pelo desgaste do pivô superior do pistão, seguido por travamento de partículas, 16%, e quebra do eixo de transmissão, um pouco mais de 4%.
Então, aqui a gente tem imagens, né, dessas amostras retiradas de campo. Então, a gente consegue verificar o desgaste do pivô. Aqui, travamento por partículas. Todos esses hidrômetros que são retirados de campo, eles é feito um relatório fotográfico. Eles são abertos e verificado a causa desse travamento. E aqui a quebra do eixo. Aqui a gente consegue ter um comparativo. Então, esse é o medidor da DIL. Então, isso daqui é o pistão dele, e isso daqui é o pistão com desgaste, depois que teve um travamento ou uma queda abrupta e foi tirado. Então, ambos os medidores têm aproximadamente 5 anos de uso, 700 metros cúbicos. Esse daqui foi instalado em uma área com boas condições, abastecimento regular, redes novas. E este daqui foi instalado em uma área crítica, com intermitência no abastecimento, redes antigas. E é visível o desgaste do diâmetro do pivô. Esse daqui é da marca da Aitron. Então, esse primeiro aqui, ele foi retirado de campo com aproximadamente 6 anos e meio de uso, uma leitura acima de 1.000 metros cúbicos. O IDM dele era 100%. A gente quase não verifica desgaste das partes internas. Já esse daqui tinha apenas 3 anos e meio de uso, não chegou nem a 100 metros cúbicos de leitura, mas foi instalado numa área crítica. E é perceptível o desgaste das partes internas. Também temos um outro estudo de caso que foi realizado em 2 DMCs de Campinas. Esses 2 DMCs, eles passaram por obras de readequação da infraestrutura. Então, 100% das redes e ramais em PAD soldado, os medidores estavam operando em condições favoráveis, sem emitência de abastecimento, sem rompimentos de rede, e o IPD desses 2 DMCs, após as obras, varia em torno de 5% a 8%. Então, são 2 DMCs bem controlados. Foram retirados 10 medidores volumétricos de cada um desses DMCs, eles foram calibrados no laboratório para fazer o levantamento dos IDMs. Então, a gente tem um DMC que é o Jardim Ouro Branco, lá foram os medidores da Aitron, e eles foram instalados em 2013. E também temos o Jardim Planalto, com medidores da DIL, instalados em 2015. Então, isso daqui é a obra, né, de revitalização da infraestrutura, então ela é feita pelo método não destrutivo, a solda por eletrofusão, enquanto tá na obra tem a ligação por bypass, os ramais em PAD, esse DMC especificamente, a estrutura de macromedição ela é aérea, os hidrômetros volumétricos com retentor de partícula e as caixinhas de proteção com lacre numerado. Opa. Então, especificamente, esse DMT, antes das obras de revitalização da infraestrutura, atingia a IPD acima de 30%. A obra foi realizada em 2011 e, após a obra de substituição das redes e dos ramais, esse PD passou de 13% a 10%. E em 2013, foi realizada a instalação dos hidrômetros volumétricos, e aí sim, o IPD baixou para em torno de 5% a 8% e se manteve ao longo do tempo. Então, esses foram os 10 medidores retirados desse DMC, então o tempo de instalação deles de 6 anos e meio, e a gente consegue perceber que o IDM, tanto no perfil da NBR quanto no perfil da Sanasa, ainda é satisfatório, acima de 99%, mesmo depois de 6 anos e meio de uso. Esse é o quadro dos erros de indicação, então a gente verifica que nas 2 primeiras vazões, nas 2 últimas vazões, é onde apresenta o erro negativo. E aqui são imagens de alguns hidrômetros retirados desse DMC, e eles mostram que eles estão funcionando perfeitamente, pouco desgaste do equipamento. Esse daqui já são as amostras do outro DMC, do Jardim Planalto, 4 a 5 anos de uso, ambos os IDMs acima de 100%. Esse daqui é a tabela de erros, apenas na vazão Q1 que apresentou erro negativo. E também as imagens mostrando pouco desgaste do equipamento.
Foi também feito um segundo estudo para avaliar a análise de desempenho metrológico. Então, foram coletadas 165 amostras, de acordo com o tempo de uso. E a gente verificou que até os 6 anos, ainda a gente consegue um IDM acima de 99. Então, até 6 anos, o IDM é muito bom nesses medidores instalados em campo. Com esses estudos, né, a gente pôde verificar o benefício da utilização dos hidrômetros volumétricos. Eles possuem uma maior sensibilidade, eles reduzem as perdas, aumentando o faturamento. Ele tem uma maior durabilidade, uma média superior a 6 anos. Ele tem uma melhor relação custo-benefício, um rápido retorno de investimento inferior a 12 meses. Um dos exemplos que eu mostrei, o retorno de investimento foi de 8 meses. Ele funciona em qualquer posição. Ele não marca mais contra os clientes, nem acima dos limites estabelecidos máximos. E ele ainda permite a realização de teste em campo, mostrando maior transparência com o cliente. No entanto, existem algumas recomendações importantes que devem ser levadas em consideração, como a utilização do retentor de partículas, é muito importante para evitar os travamentos, evitar regiões com muita intermitência no abastecimento. Também é importante garantir a existência e um bom funcionamento das ventosas da rede. Esses desgastes apresentados do pivô, nós relacionamos muito a questão de ar. Ele não mede o ar, mas o equipamento se desgasta com o ar. Também é importante a gestão do parque para identificar os medidores com problemas e o monitoramento dos medidores substituídos, justamente para verificar qual foi a causa dessa substituição. E por fim, a gente pode concluir que as ações de combate às perdas aparentes, elas devem ser priorizadas sim pelas empresas de saneamento, pois elas vão gerar recursos justamente para o investimento no combate às perdas reais. E que a utilização dos medidores volumétricos é uma excelente maneira de reduzir as perdas aparentes. A gente conseguiu verificar, principalmente pela questão da submedição, mas para isso tem que ser adotadas algumas recomendações técnicas que eu pude mostrar um pouco deste trabalho. E, bom, é isso. Desculpa pelas interrupções ao longo da apresentação. Obrigado pela oportunidade, né? Aqui tem o meu contato. Também tem o contato do Maurício, né? Que ele é o coordenador dessa área, caso existam algumas perguntas que eu não consiga responder. E muito obrigada, gente. É isso.